Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre as suas decisões e sobre o seu coração. Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nosso endereço, Praça Seca 32, aqui mesmo na Praça Seca, em frente à estação do BRT. É fácil você identificar a nossa igreja, que é bem em frente ao Coreto. Tem estacionamento quando você quiser vir de carro, tem lugar para você parar o seu carro e participar conosco, tanto do culto quanto da Escola Bíblica Dominical. No dia que você vier, nós vamos te abraçar e vamos celebrar a sua presença aqui no nosso meio. Você, a qualquer momento, será sempre muito bem-vinda. A casa é do Pai, a casa é de Deus, então é a sua casa, é a nossa casa também. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus. Estudamos algumas parábolas no Evangelho de Mateus e agora estamos estudando as parábolas no Evangelho de Lucas. Essas do Evangelho de Lucas são mais pessoais, são mais ligadas aos nossos relacionamentos. E é muito interessante o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento também com o próximo. Ensinos de Jesus através das parábolas. As parábolas não eram só ilustrações do que o Senhor quer dizer. A própria palavra já ensinava o que o Senhor queria dizer. Mas antes de falar da parábola, a gente vai orar. E antes de orar, eu tenho que pedir a você, dê o seu like aí, compartilhe com outras pessoas o que você tem visto aqui, para que nosso trabalho aqui seja abençoador para muito mais pessoas. Agora nós vamos orar e depois nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. 2 parábolas hoje, o desafio é grande, muito grande. 2 parábolas sobre o mesmo assunto nós vamos tratar hoje. A parábola do amigo inoportuno e do juiz iníquo. As duas falam sobre o mesmo assunto, mas primeiro vamos orar. Vamos juntos? Senhor, nós queremos te render graças pela tua palavra tão rica, tão poderosa, que mexe com a gente, que tira a gente do lugar comum e nos leva a viver uma vida mais afinada com a sua vontade. Te agradecemos porque temos a oportunidade de conversarmos e de ouvirmos sobre a tua palavra. Te louvo, te engrandeço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 querido. Abre a sua Bíblia aí em Lucas. Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, é um capítulo que a gente algumas vezes não lê, porque nós gostamos de ler a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso está em Mateus, capítulo 6. Mas a oração do Pai Nosso aparece aqui em Lucas, capítulo 11. Não só a oração do Pai Nosso, mas todas as histórias que estão ditas aqui, registradas pelo evangelista Lucas no capítulo 11, todas não, principalmente essa da oração do Pai Nosso e essa parábola do amigo inoportuno estão aqui no capítulo 11, logo em seguida. Veja como diz capítulo 11, versículo 5. Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães. Mas antes de continuar, eu tenho que voltar aqui, porque o texto começa, então lhes disse. Ora, se é então, é a conclusão do que veio antes. E o que veio antes no capítulo 11? O que veio antes está do capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 4. Vamos lá. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse, olha a oração do Pai Nosso aqui, resumida no Evangelho de Lucas. Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Acabou.
Acabou. É diferente da oração de Mateus capítulo 6. Não é que é totalmente diferente, ele é enxuto. Enxuto porque tem um objetivo nisso daqui. E a gente vai ver o objetivo muito retratado nessa história do amigo inoportuno. Então lhes disse, vejam que acabou aqui, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro de casa responda, não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta será aberta. Qual pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Gente, esta parábola que vai fazer paralelo ao que eu vou gastar muito pouco tempo da parábola da viúva, mas é muito próxima uma da outra. As duas falam sobre oração e sobre persistência na oração. Mas eu quero dizer para você, essa parábola é algumas vezes muito mal interpretada. Parece que você tem que orar e encher as paciências de Deus para que Ele faça o que você quer. Mas não é isso que a parábola está dizendo. E eu quero apresentar para você a justificativa, por que eu estou afirmando isso. Sabe por quê? Em primeiro lugar, essa ideia de que eu vou pedir, você é aquele filho chato que fica pedindo o tempo inteiro, dá o batom, que meu filho precisa, não, como é que era? Calói. A propaganda antiga, né, da Calói, assim, seu filho quer uma Calói, você quer Calói, até que o pai não aguenta mais e compra uma Calói. Isso é da época dos anos 80. Mas depois teve uma versão do batom, né, seu filho precisa de batom e tal. Aquela insistência, aquela coisa chata de me dá. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Eu quero que você entenda que isso não faz sentido e não é coerente com o restante da Bíblia. A parábola aqui vai trabalhar com contrastes. Vejam olha que coisa interessante. A parábola começa com a pergunta dos apóstolos. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. E aí Jesus responde, quando vocês orarem, digam, qual é a primeira palavra da oração? Pai. Depois, no final, ele vai dizer, se um pai de vocês, se o pai, no meio de vocês, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Se o pai ouvir o filho pedindo um ovo, vai dar um escorpião. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai vai lhes dar o Espírito Santo. Então, aqui o foco é no Pai, a diferença entre o inoportuno e o amigo inoportuno e o Pai que recebe o pedido do inoportuno. O que a parábola quer dizer? É que aquele amigo que foi atender o inoportuno é o cara que bate lá, meia-noite, acorda aí. Como é que eram as casas? As casas, normalmente as pessoas dormiam em esteiras, então,
para o cara pegar o pão, ele tinha que passar, sabe aquela coisa de pular o outro ali para chegar, os filhos estavam dormindo, ia acordar todo mundo para atender um amigo que não foi previdente e não tinha pão. Não tinha pão, não era para ele, era para um outro amigo que tinha chegado na casa desse inoportuno. Olha que coisa! Já pensou, eu estou em casa dormindo, aí um amigo meu, quase que eu falo o nome de um deles, ele bate na minha porta e fala assim, olha, Hudson, tem um amigo lá que veio lá de Campinas, um amigão meu, e tá faltando azeite na minha casa, me dá o azeite aí, porque, na verdade, quando ele estava pedindo o pão, e isso é interessante a gente entender, que quando a cultura daquela época, quando se recebia o convidado, o anfitrião dava um banquete para aquele convidado. E qual era o papel do pão? O pão era só complemento, mas sempre tinha um pão. Sabe como a gente faz uma festa e tem que ter Coca-Cola? Sabe quando a gente faz uma festa, tem que ter o guardanapo? Você sabe quando faz uma festa e sempre tem que ter aquela coisa aqui que não pode faltar, tem que ter a água gelada. E naquela época lá, o pão era a comida de cada dia. Ele não ia receber o seu convidado dando pão, não era isso, ele ia preparar um banquete e daria o pão para chuchar lá a carne, o molho da carne, o caldo e tal, tinha que ter o pão era o básico, sabe o básico? O que ele está pedindo, o inoportuno está pedindo para o seu amigo? O básico. A gente esquece de entender a cultura daquela época. Ele está pedindo o básico, o feijão com arroz, ele está pedindo o azeite, o sal, o básico que ele está pedindo. E aí, o que está em casa atende porque está sendo importunado. Quem é que passa a vergonha aqui? É quem entrega o pão? Obviamente que não. Quem passa a vergonha, quem é o inoportuno, é o cara que bate. O cara que bate sou eu e é você quando nós oramos. Quando nós batemos na porta de Deus, na porta do céu, pode ser a qualquer hora, porque ele não está dormindo, ele não dorme, ele não tira nem cochilo, como diz um dos salmos, né? Ele não está aquela pestanejada. Deus está sempre pronto para nos atender. Por isso eu disse para você, é uma parábola de contrastes. O amigo que atendeu porque foi importunado. Se ele que foi importunado atendeu, e também o juiz lá da viúva, que eu vou falar rapidamente no final, também atendeu porque foi importunado, quanto mais se esse daqui, que é amável, amoroso, compreensível, sabe nossas dores, sabe nossos problemas, conhece nossa história, ele vai ser carinhoso, vai ofertar. Esse teve resistência, mas o Senhor está sempre aberto para nos atender. É muito interessante a parábola olhando nesse sentido, porque o inoportuno sou eu, que tenho que ter coragem de dizer, eu preciso. É isso que Jesus está ensinando. Como é que você ora? Não tem fórmula para orar, e por isso Lucas enxuga. Ele vai dizer, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Olha, porque cada dia, se é cada dia o pão cotidiano. Não, é porque o pão era assado, não tinha geladeira, gente, o pão era assado a cada dia, o pão era maná. Então, veja, ele está pedindo, na oração que ele está ensinando, está falando para a gente pedir o pão cada dia. Basta cada dia, cada dia, cada dia. E depois ele vai dizer para bater e importunar e assumir que depende, que precisa, que carece da ajuda de Deus. Esse é o segredo da parábola, da persistência, da insistência. Não é eu falar assim, eu quero um carro vermelho, eu quero um carro vermelho, eu quero um carro vermelho. Por que é que você quer um carro vermelho? Não é assim que a gente lida com os nossos filhos. Eu estou falando carro de brinquedo, estou falando carro de verdade, não.
Por que é que quer o carro vermelho? Aí o filho vai falar, vai se relacionar com a gente. E não adianta, você vai dar... Porque eu gosto de bombeiro. Aí você chega a dar um carro preto. Fala que é o carro da polícia ou o carro da funerária. É claro que você não vai agradar o seu filho, porque não basta só saber que o carro é vermelho, mas por que você ele quer o carro vermelho? Você vai instigando mais. Às vezes, a gente tem que aprender a pedir. Por isso a história aqui termina: pedir, dar-se-vos-á, buscar, encontrareis, bater, abrir-se-vos-á, o que bate é atendido, o que pede recebe, e ao que busca será encontrado. Se vocês, sendo maus, sabem dar coisas aos seus filhos, quanto mais o Senhor vai lhes dar o quê? O Espírito Santo. É Ele, o Espírito Santo, que vai nos ensinar a pedir o que realmente nós precisamos. O Espírito Santo intercede por nós e Ele vai transformar os nossos gemidos, nossas angústias, nossas necessidades em matéria clara, objetiva, diante da nossa mente, para nós pedirmos o certo, o que nós precisamos para Deus. Você quer um carro para quê? Para tirar onda? Não é bem para isso que dê carro de dirigir. Se é para tirar onda, não é bem para isso. Mas se você necessita, Deus pode te dar um carro, mesmo sem você ter os recursos. Não é que vai cair um carro do céu, cuidado com as rodas, né? Não, Deus vai te dar as condições para você trabalhar e alcançar esse objetivo por causa do seu trajeto, por causa da insegurança, e vai te dar as estratégias necessárias. Vejam que aquele homem não estava pedindo um cabrito, ele não estava pedindo uma ovelha, ele não estava pedindo uma azeitona da empada, não. Ele estava pedindo pão. Agora vamos à parábola, ver se faz sentido para você, né? Para mim fez muito sentido. E outra coisa, antes de passar para outra parábola, o raciocínio é do contraste. Lembra-se lá do Sermão do Monte? Deus cuida das plantas, concorda? Ok. Deus cuida dos pardais, dos passarinhos, concorda? Concorda. E lá no Sermão do Monte ele vai falar: se Deus cuida das pequenos, como é que não vai cuidar de você? Se Deus ama essas coisas tão frágeis, como Ele não vai cuidar de você? É o contraste, por exemplo, se Deus coloca as estrelas no céu, conhece todas e sabe o nome de cada uma delas, esse mesmo Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O Deus do macro é o Deus do micro, mas é o Deus que nos ama, nos conhece e quer ter relacionamento conosco. As duas parábolas vão falar: fale com Deus, mantenha relacionamento com Ele, a fim de que você afine com a vontade dEle. Vamos lá para Lucas agora e da viúva, que faz muito, encaixa muito nessa história do amigo inoportuno, amigo chato, né? Amigo chato que vai meia-noite bater na sua casa e falar: dá um pedaço de pão. Agora a gente vai ver o Lucas, capítulo 18, diz assim: então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Vejam, se não encaixa direitinho com o que nós acabamos de falar. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-me: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar?
eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quanto ao Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É Mateus que vai dizer, por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. A gente acha que oração é varinha de condão, é material mágico. Não é. Jesus está dizendo aqui que a oração é uma forma de travarmos relacionamento. O relacionamento dessa viúva necessitada e desse juiz era um relacionamento conflitante, porque o juiz era ruim, o juiz era iníquo, mas aquela mulher continuava insistindo, cuida do meu caso, cuida do meu caso, cuida do meu caso. E quando ele falava, não está, ela estava lá na porta, não precisava nem dizer nada, o juiz olhava para ela e ouvia, cuida do meu caso, cuida do meu caso. Querido, se Deus o ama, se Deus quer travar relacionamento comigo e com você, eu preciso insistir em manter esse relacionamento. E eu não preciso só falar para Deus, cuida do meu caso, porque a oração tem 3 respostas possíveis. Sim, não e aguarde. O mais difícil dessa oração não é o sim, nem é o não. O mais difícil da oração é quando Deus fica em silêncio. O que é que você faz quando Deus fica em silêncio? Lembre-se dessa parábola. Cuide do meu caso. Cuide do meu caso. Ainda que Deus esteja cuidando, como aconteceu lá com Daniel, lembra-se? Daniel estava orando, ficou um tempão orando, e Deus estava cuidando do caso de Daniel, porque ele era muito amado. Você é amado por Deus, a ponto de Deus enviar Jesus para ficar no nosso lugar. E quando ele não responde, ele testa a nossa confiança e nossa plena fé nele. Então, eu peço a Deus para que você e eu entendamos que essa parábola, as 2 parábolas, são estímulos à nossa oração. E a gente só consegue relacionamento com Deus de 2 formas, lendo a Bíblia e fazendo oração. A minha oração é que eu aprenda a ler a Bíblia, entender o que ela quer me dizer e que eu continue tendo uma vida de dependência total da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é sempre, sempre, sempre. É agradável, ela é boa, ela é perfeita para mim e para a sua vida. Que Deus te abençoe, uma semana de vitória na presença do Senhor. Até o próximo encontro, outra parábola, outra historinha, outros causos contados por Jesus. Deus te abençoe.